me recordo que chegaram também os seriados americanos. E os seriados americanos, basicamente, eram seriados policiais. E eu, como já tinha entendido que investigação era uma coisa que me prendia, eu comecei a assistir todos os seriados que passavam na televisão. Num determinado momento da minha vida, sem ter nenhum parente policial, eu me decidi, eu vou ser policial para investigar crimes e colocar criminosos na cadeia. Quando eu me aproximei dos 17 anos, eu percebi que a carreira melhor era delegado de polícia e eu tinha que fazer faculdade de Direito. Uhum. Então, quando eu fui me inscrever para a faculdade de Direito, na minha cabeça, eu não quero advogar, eu não quero ser juiz, eu não quero ser promotor, eu não quero nada. Eu quero ser delegado de polícia. Primeiro dia de aula, minha primeira aula, Direito Penal, o professor era delegado de polícia. Aí, tinha que estar ali, né? Aí, Raul, eu fiz a faculdade só para o concurso. Só. Fui fazer os estágios só para aprender direito criminal. Me formo com 22 anos, logo aparece o primeiro concurso, que não é uma coisa fácil. Na época, você tinha lá 16 mil candidatos para 125 vagas. E eu, com 22 anos, passei em 14º lugar, delegado mais jovem de São Paulo. Saiu uma notinha na Veja naquela oportunidade. E eu resolvi deixar barba e bigode, porque eu era muito garoto. E aí eu fui trabalhar na polícia e lá eu realmente percebi que eu tinha vocação. Então eu trabalhava lá com aquele espírito do Sherlock Holmes, daquele espírito dos grandes investigadores do cinema e também do teatro. E eu fui muito feliz nessa carreira. Só que, quando eu completo 6, 7 anos de delegado, e o delegado de início de carreira, você trabalha em plantão policial atendendo quem? Atendendo vítima. Porque quem procura a delegacia é a pessoa que foi vitimada por um criminoso. E aquilo, Raul, você atende uma pessoa que foi assaltada, sequestrada, estuprada, morta, ou seja, o pior da sociedade. E eu comecei a perceber que muitos daqueles crimes poderiam ter sido evitados. Não evitados por causa do Estado, por causa do aparato policial, mas a própria vítima, ela se colocou numa situação de vulnerabilidade tamanha que ela acabou atraindo a visão do criminoso. Naquela oportunidade, eu cheguei a ser diretor de cadeia, e como diretor de cadeia, você tem que conversar com o preso. E eu comecei a perguntar, como é que você escolhe uma pessoa para ser assaltada nas ruas? E praticamente todos falavam a mesma coisa. Olha, eu ando a pé, de carro, de moto, de bicicleta, procurando uma vítima ideal. É mais fácil, né? O que é vítima ideal? Vítima ideal é aquela vítima que facilita a atuação do criminoso. É aquela que se coloca numa posição de distração e desatenção tão grande que o criminoso fala, aqui está mais fácil, ele vai lá e assalta. E eu, cansado de atender vítima desatenta e distraída, eu resolvi escrever um livro chamado Como Conviver com a Violência. Eu demorei 2 anos pesquisando, entrevistando gente, e lancei esse livro na Bienal. Esse livro foi lançado em 1998 na Bienal do Livro, lá no Center Norte. Ok, fui lá, um cara jovem, com 27, 28 anos, lancei meu livro, com a expectativa realmente de ajudar as pessoas a se protegerem da violência urbana. Naquela oportunidade teve uma palestra que os autores faziam, e no domingo de manhã toca o meu telefone. Era um produtor da Rede Globo, do SPTV Primeira Edição, e falou, olha, você pode dar um pulo aqui na Rede Globo, que nós queríamos fazer uma entrevista sobre o seu livro. Eu falei, tá bom, aonde fica a Rede Globo? Falou, olha, aqui na Marechal Deodoro, debaixo ali do Minhocão. Fui lá, era um local muito acanhado, onde tinha um estúdio muito pequeno, o SPTV, que era, naquela oportunidade, apresentado pelo Chico Pinheiro e pela Mariana Godoy, os dois muito jovens. Então você imagina, uma pessoa que nunca entrou num estúdio de TV, você sentar na Globo, sendo entrevistado, fiquei nervoso, mas desenvolvi aquele bate-papo, porque chamou atenção por quê? Porque o jornalismo da Globo viu o seguinte, espera um pouquinho, um delegado de polícia que tem que prender criminoso, que tem que esclarecer crime, quer ensinar as pessoas a se protegerem? Mas ali eu expliquei que, como autor e escritor do livro, eu saio da função de delegado, uso a experiência para ter uma ferramenta literária para as pessoas aprenderem segurança, aprenderem proatividade, aprenderem prevenção. E eles entenderam esse recado, a entrevista foi bacana, curtinha, e saindo de lá o telefone não parava de tocar. Os outros canais,
na época jornais e rádios começaram a me chamar, pois eles queriam aprender as minhas estratégias de prevenção, aonde eu prometo até hoje que você pode praticamente zerar ou quase zerar o risco de assalto nas ruas. Então, isso é um ponto interessante, porque, certo, enquanto faz muito sentido para que a gente aprenda a conviver com, né, que é o título, inclusive. Sim, como conviver com a violência. Como conviver com a violência. É um tanto quanto frustrante e revoltante se a gente pensar, poxa, mas é sério, será que a gente tem que aceitar que existe violência e conviver com ela, ou a gente deve seguir lutando para que não haja, ou é utopia achar que não vai haver violência? Então, vamos lá. A nossa cultura brasileira é a cultura da reatividade, ou seja, reage depois que acontece. Países desenvolvidos trabalham prevenção. Por exemplo, vamos para o Japão. Lá é um país que não tem crime e todo mundo trabalha a prevenção 24 horas por dia. O japonês é muito desconfiado, porque ele tem receio de ser vítima de um crime. Você morou nos Estados Unidos, você vai poder me trazer esse feedback. O americano tem muito receio que os filhos sejam vítimas de bullying e de assédio sexual. Uhum. E o americano trabalha muito prevenção em relação a isso. Então eu trouxe para o Brasil uma cultura prevencionista. Ou seja, faça a sua parte, não se colocando numa situação de total vulnerabilidade. Vou te dar um exemplo. Vindo para cá, todo ponto de ônibus que eu paro, que eu parava o meu carro, eu via todo mundo com o celular na mão. Uhum. E eu tenho estatísticas criminais que os motociclistas bandidos, eles param com garupa e eles roubam todo mundo que está com o celular na mão. Sim. Então, a ideia desse meu primeiro livro realmente foi mostrar para as pessoas que nós temos que adotar uma postura proativa. Ser proativa é tomar uma atitude antes de acontecer o pior.